É assim, o mundo espiritual é um mistério muito forte. Ele tão forte que é o mundo espiritual, ele consegue dar contornos àquilo que devia ser bom, contornos muito estranhos. Eu me lembro que quando tivemos esse mesmo tema na segunda-feira passada, eu disse que as duas pessoas, tanto a Dona Maria, assim também como ao seu marido, estavam a serem vítimas de uma situação espiritual que não estava a ser bem gerida. Para dizer o quê? Há um pouco de verdade no que a Dona Maria disse, mas também há um bocadinho de adição de fatos, assim também como há um pouco de verdade no que o marido disse e também uma percentagem de adição. Por que que isso iria acontecer? Quando dizem os que sabem falar assim, de uma forma gíria, que não há fogo, não há lume sem fumaça, ou fumaça sem lume, é por uma simples questão. Primeiro, estamos a falar de um casal que vivia uma vida um tanto distante. Esse é o primeiro fator, que é um problema nas relações. E, por exemplo, no que eu também pude perceber um pouco antes, é que esse senhor parece que é um senhor que tem muita aceitação na ala feminina. Pois. Parece que ele tem muito movimento nas mulheres, não vamos negar, está tudo claro lá. É um Dom Juan. Sim, então, nessa situação toda, aquela aceitação que ele tem é uma aceitação que também pode ser um resultado de uma presença espiritual que não queira que ele seja firme-se em uma relação que funcione. Vimos ele está acompanhado de uma mulher, os dois pareciam elegantes, mas aquela elegância pode não estar a descrever aquilo que eles vivem na vida real, quando estão fora das câmeras. Porque quando há um espírito dentro de uma relação, o espírito ele opera sempre de uma forma destrutiva. Então, no meio disso tudo, enquanto aquele espírito me tira de casa para eu poder ser apreciado fora, não vai trazer bons tratos para a mulher que eu tenho em casa. O mesmo espírito vai criar uma questão daquela mulher sempre descobrir os meus passos, como se fosse uma profetisa, enquanto não for. O mesmo espírito que me oferta uma mulher lá fora, há de ser o mesmo que depois vai fazer ela sonhar essas coisas, ou algum momento ter um instinto de sair para a rua e me encontrar, às tantas chegar alguém e dizer, olha, vimos que teu marido estava no sítio X. E isso tudo vai acumulando uma fúria, uma insegurança naquela mulher. Será que eu não sou mulher? Ou sei lá o que é por aí em diante. E no final do dia ela vai querer testar. Será que eu ao sair daqui não poderei ser apreciada? E pode-se dar o caso de realmente ir se meter numa questão de infidelidade como resultado de uma insatisfação dentro de casa. Então, aqui temos muitos fatores por analisar. Fatores espirituais, que é a base, isso está claro. Tem um problema sério, tanto na Dona Maria, assim também como no marido dela. Agora, tem uma questão aqui por analisarmos ainda mais fundo. Se é que a Dona Maria foi infiel, do jeito como o marido diz, e ele teve tanto esforço de tentar repor a família do jeito como ele diz, por que que hoje em dia nós temos uma situação terrível a acontecer com os filhos do casal? Porque uma coisa é eu ter problemas com a minha esposa, que é a Maria, e ela ter problemas comigo, eu que sou Mateus. Mas as crianças, então? Porque ele fez o papel de bom samaritano quando ela foi para a África do Sul, depois voltou para o pai do primeiro filho, ele se recuperou e tudo mais. Agora, nós tivemos um depoimento que, no fundo, quando a gente vai atrás, a gente percebe que a Dona Maria não mentiu quando falou da situação das crianças. E que ela não mentiu também quando falou da situação dela. Agora, iremos dividir ela como quem está em guerra com o tal marido. Mas as crianças, se ele está realmente, a gente pode ver que aquele senhor está num estado que dá para ver que ele não dorme sem comer. Então, podia não fazer pela Dona Maria, mas sim faria pelos filhos que são inocentes. Tirando aquele filho que ele diz que é da outra relação, que a Dona Maria depois voltou para a mesma, por aí em diante. Então, aqui temos uma questão de comportamentos muito negativos, tanto da parte da Dona Maria, que pode ser por vingança, de maus tratos da parte do marido, que é bem aceitável na sociedade, assim também como pode ser uma questão de uma parte vingativa do marido por um problema dele ter sentido-se inferiorizado em saber que enquanto ele acumulava um número de mulheres na rua, a própria mulher podia estar à procura de refúgio em algum lugar para poder também se sentir viva. Então, isso tudo resumindo, há orgulho no meio, há falta de respeito no meio,
há uma insensibilidade muito forte no meio, mas isso tudo teve uma ponte de princípio. Ou eu falhei para essa esposa e ela não soube estar num nível de saber não retaliar, ou ela falhou para mim e eu não consegui engolir o erro que ela cometeu, então a gente acabou tendo esse choque que hoje em dia está a acontecer. Mas para isso tudo acontecer, é que há um demônio no meio, e esse demônio precisa de ser observado. E eu senti isso logo na primeira fase que nós tivemos, esses vídeos, essas reportagens, que o problema não está num lado só, está tanto na Dona Maria, assim também como no marido. Então, para dizer o seguinte, há um pouco de verdade e há um pouco de mentira. O que eu sei dizer de certo aqui neste momento é que quem saiu a maior vantagem foi o marido da Dona Maria, não a Dona Maria.